Oi, esse vídeo de livros é para atualizar vocês desde o último do que eu já terminei de ler, o que eu até reli, o que eu estou lendo e o que eu ganhei de presente. E aí, desde o último, eu li Crime na Polícia, do Georges Simenon, esse escritor belga, que ambienta as suas histórias geralmente na França mesmo, né? E aqui no caso é uma das histórias do comissário Maigret que ele escreveu. E eu nunca tinha lido esse livro, eu herdei ele da minha mãe. E aí eu aproveitei para ler, né? Separei para ler, que eu não havia lido. E me aconteceu uma coisa que não me acontece sempre quando eu leio as histórias do Maigret. Porque embora eu goste muito, tá? Eu gosto da história, eu gosto da forma como o Simenon desenvolve, eu gosto daquele toque assim de gente como a gente, digamos, que ele coloca nos personagens, no comissário e na equipe de investigação que trabalha com ele, porque o Maigret não trabalha sozinho na polícia, a polícia judiciária francesa. Mas geralmente eu gosto do início, dos personagens, do desenvolvimento dos romances, mas às vezes o final me deixa assim meio decepcionada. E não aconteceu isso aqui em Crime na Polícia. Eu dei 4 estrelas para Crime na Polícia, gostei muito e nunca tinha lido esse, né? Gostei e botei 4 estrelas para ele, porque geralmente eu acabo dando 3 para muitos dos romances do Simenon com o Maigret que eu leio, né? Por causa disso. Eu gosto do início, eu gosto do desenvolvimento, eu gosto dos diálogos, eu gosto do ambiente que ele cria, do realismo, de simplicidade que ele dá aos personagens, mas geralmente a forma como ele finaliza, não é que ele não resolva o caso, ele sempre resolve, né? O crime sempre fica solucionado, mas frequentemente a forma como ele finaliza os romances me deixa assim meio decepcionada. E não aconteceu isso em Crime na Polícia. Gostei bastante. E aí eu fui reler alguns do Maigret, que também eram da minha mãe, que agora são meus, e peguei para reler O Louco de Bergerac, tá? Que inclusive inspirou a solução de um crime na França, de um criminoso que estava atacando, né, mulheres e crianças no final da década de 70, começo dos anos 80, e um leitor do Simenon, das histórias do Maigret, usou algumas ideias que estão nesse livro aqui para desvendar quem era o criminoso. Reli também A Barcaça da Morte e reli O Porto das Brumas, que foi o que eu mais gostei. Inclusive, eu aumentei a minha cotação dele, a avaliação que eu tinha feito no Scooby. Por isso que às vezes é bom a gente reler. Tem uns que a gente já não gosta tanto e tem outros que a gente gosta mais, porque repara em mais coisas. Aqueles dois eu continuo dando 3. Mas esse aqui eu tinha posto 3 porque eu não lembrava mais direito da história e botei 3 porque normalmente eu considero bons, né? Mas não muito bons. Como eu falei, gosto do início, gosto do personagem, gosto do desenvolvimento da trama, mas às vezes o final me deixa um pouco decepcionada. E aqui não. Eu fui reler O Porto das Brumas e eu gostei muito mesmo. E esse título é interessante porque você tem essas brumas, né, dessa região na qual o Maigret vai investigar. Ele não está em Paris, ele está fora, ele está um peixe fora d'água aqui em certos momentos. Então você tem essas brumas dessa região do porto, né, de navios, de embarcações, de donos de navios, de iates e essas coisas, de pessoas que trabalham ali no porto com, né, com produtos que tem que atravessar aquela região ali por mar, né, em alguma embarcação. Mas você também tem as brumas, digamos, metafóricas, que é essa conspiração do silêncio do Maigret tentando descobrir afinal por que aquele homem foi assassinado, e todo mundo daquela região ali parece saber alguma coisa, e ele vai a um, vai a outro, aperta um, aperta outro, vai aqui, vai ali, interroga, e ele sente que estão escondendo algo dele. Então você tem essas brumas metafóricas também, né? Além das brumas do título. Essa conspiração que todo mundo daquela cidadezinha ali parece que cerrou fileiras, mesmo aqueles que não se dão bem, né, cerraram fileiras para não contar a verdade ao Maigret. E ele vai ficando cada vez mais irritado, mais frustrado, e nós junto com ele, até que finalmente ele descobre. 4 estrelas. Também li, aí eu voltei a ler, eu tinha começado no final de janeiro e terminei no 1º de fevereiro, esse livro enorme, são quase 600 páginas, do Jonesbo, que eu já até encapei, o Leopardo. Eu não botei no Projeto Tijolões porque eu achei que, já li o Nesbo antes e achei, bom, romance policial
obrigatoriamente tem que ter um ritmo que você leia bem, mesmo sendo enorme. E realmente tem. Tem um ritmo excelente o Leopardo. E eu tá de parabéns o Jonésio por isso, porque é um romance com quase 600 páginas, mas ele não perde o ritmo. Eu li muito bem, eu li um pouco demorado, acho que levei uns 5 dias, porque eu estava lendo com outras coisas. Eu estava terminando o Conde de Monte Cristo, eu estava terminando Contos da Cantuária, eu estava lendo outras coisas junto. Mas ele é muito bom. Agora, ao invés de 4, eu dei 3. Por que eu dei 3, apesar do ritmo ser ótimo, da história ser bem desenvolvida, ter uma trama bem interessante mesmo, personagens bem delineados, algumas surpresas. Mas por que eu dei 3? Porque eu achei a parte que descreve a violência do assassino assim excessiva, tá? Eu acho que o Nesbo poderia ter pegado um pouco mais leve nessa parte. Agora, quem lê bem essas coisas, aquela descrição, né, das torturas, de como o crime foi praticado com detalhes, não vai achar nada demais. De repente dá 4 ou 5 para isso aqui. Mas eu tenho um pouquinho de problema com essas descrições muito detalhadas de violência, de tortura. Então eu dei 3 ao invés de dar 4. Eu teria dado 4 como dei para os outros livros do Nesbo que eu li. Mas a trama é muito boa e o livro, para mim, não perdeu o ritmo, apesar de ser tão grande. Outra coisa legal aqui, mas eu dei 3, como eu tô falando, dei 3 por causa do excesso de violência. As citações da cultura pop. Em vários momentos você tem citação de livros, você tem citação de filmes, você tem citação de música, jazz, rock, né? Filmes americanos, muita citação de cinema americano aqui, bastante mesmo. O Nesbo deve ser um admirador. Inclusive, trechos em que o personagem principal, o detetive Harry Hole, que é o protagonista da série, ele tá, às vezes, falando a fala, né, citando a fala de um personagem de um filme americano famoso, mas que o tradutor e o editor não identificaram, e a gente, no meu caso, né, como já assisti o filme e conheço aquele ator, sei quais foram os filmes que ele fez, eu reconheci na mesma hora. Achei isso uma delícia, muito gostoso mesmo. Mas dei 3 por causa desse motivo. Estou lendo meu tijolão do mês, estou terminando o primeiro volume de Kristina Lavransdatter, dessa autora, norueguesa também. Terminei o Nesbo, que é o norueguês, e comecei uma norueguesa. A Sigrid Undset, A Coroa, que é o primeiro livro desse tijolão, tá? Kristina Lavransdatter, que se passa no século XIV. Estou gostando muito, estou gostando da Cristina. O romance começa quando ela tem 7 anos, e eu estou quase no final, ela está com 17 para 18 anos aqui. Mas eu tô com meu coração apertado por causa dela, porque toda vez que você vê, tanto na vida real, né, quanto na ficção, uma mulher forte se apaixonar por um homem fraco, não pode dar boa coisa. Então eu tô gostando, mas tô com meu coração apertado por causa da heroína. Mas tô gostando, tá muito bom. E também estou lendo Reflexões do Gato Moor, do Hoffman. E estou gostando muito e estou tendo que rever também com esse livro as minhas ideias do que os romances, os autores modernos, né, modernistas do início do século XX faziam com romance, as inovações que eles trouxeram. Algumas já estão, por exemplo, aqui. Então, qualquer hora, se eu tiver uma ideia, eu vou fazer clássicos cada vez mais modernos. Muita coisa que a gente pensa e que eu mesma pensava, que foram os escritores modernos que trouxeram contribuições inovadoras para o romance, a gente já encontra em autores clássicos. Isso aqui, gente, é assim, maravilhoso. Eu tô lendo devagar, tá? Tô lendo devagar mesmo. Eu comecei ainda em janeiro. Mas eu tô lendo devagar porque ele tem uma escrita realmente mais intrincada. Mas é muito bom e é assim extremamente inventivo, e tem momentos que você dá gargalhadas com a narrativa do gato. Muito bom. Tô adorando. E ganhei de presente, por último, eu ganhei de presente esses livros, foram cortesia da editora Pedra Azul, eu vou deixar o link embaixo. A editora Pedra Azul, ela tá com um trabalho voltado para traduzir, né, e publicar clássicos, boa parte deles que nunca saíram antes no Brasil. E aí eu recebi, como gentileza da editora, esse livro aqui, Uma Memória de Jane Austen, a primeira biografia da Jane Austen, escrita pelo seu sobrinho, James Edward Austen Lee. Ainda não comecei. E recebi também esse junto, Lady Susan, da Jane Austen,
O único romance ou novela, porque ele é fininho, epistolar, que a escritora escreveu, que está terminado, tá? Não é uma obra incompleta. Acho que ela chegou a escrever mais alguma coisa epistolar, mas eu acho que está na Juvenilha. Mas eu ainda não olhei com atenção, porque eu comprei a Juvenilha dela também. E esse aqui tem algumas ilustrações que me pediram para mostrar. Tem umas ilustrações que eu acho que são de época, são muito bonitas, em preto e branco, bem detalhadas. Não sei se dá para ver bem. São de extremo bom gosto. Algumas elas ocupam metade da página e algumas ocupam quase que a página inteira. Estou tentando procurar as maiores para mostrar para vocês. Muito bacana mesmo. E ainda, junto com os livros, vieram essas coisas lindas aqui. Lindas, 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 lindas. Esses marcadores. Inclusive com alguns próximos lançamentos da editora, né? Eu tô com o olho nesse aqui, da Elizabeth Gaskell, Ruth. Que eu quero ser uma das primeiras a comprar logo que sair. Eu acho que nunca saiu em português esse romance da Elizabeth Gaskell. Para quem não está localizando, Elizabeth Gaskell é a autora da primeira biografia que se conhece da Charlotte Brontë, que era amiga dela. Eu acho que também ainda não existe em português, mas que tem em português Norte e Sul, que deu origem até uma minissérie. E eu gosto muito de Norte e Sul e quero ler outras coisas da Gaskell. E é isso.